Oi, pessoal do 7º ano, tudo bem? Aqui é a Andréia, professora de matemática. Estou agora aqui com a atividade 4. Vou explicar para vocês, tá? São 4 exercícios. Vamos começar aqui com o primeiro. Exercício 1. Com uma régua, determine em centímetro a medida do raio e do diâmetro de cada uma das circunferências abaixo. Então, aqui nós temos duas circunferências. Então, a circunferência é isso aqui, tá? Dentro dessa circunferência, nós temos o centro dela, tá? E a circunferência ela é formada por pontos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o ponto A, tá? Vou determinar aqui como ponto A. E tenho um ponto B. Aqui. Vou determinar aqui como ponto B. A distância entre o ponto A e o centro, tá? Que eu tenho o centro, que é aqui o pontinho vermelho. A distância entre o ponto A e o centro é a mesma distância do ponto B e o centro, tá? Ou seja, aqui é a metade da circunferência. Metade da circunferência nós chamamos de raio. E aqui o diâmetro é a medida de A, do ponto A até o ponto B. Então aqui, se traçar uma linha que vai do ponto A até o ponto B, tem que passar aqui pelo centro, tá? O centro eu chamei de ponto O. Do ponto A até o ponto B, nós temos o diâmetro, tá? O diâmetro dessa circunferência, aqui. Então, se eu falar que esse diâmetro do ponto A até o ponto B, eu tenho 6 centímetros, o raio é a metade, tá? O raio seria isso aqui, ó. Do ponto A até o centro, ou do ponto B até o centro, tá? É a metade do diâmetro. Aqui eu tenho o raio. Então, o raio seria o quê? Valeria 3 centímetros cada raio, tá certo? Lembra, diâmetro é são as duas extremidades, o ponto A até o ponto B. Raio é a metade. Então, aqui vocês têm que calcular aqui, ó, a medida do diâmetro e a medida do raio, tá? Lembrando, o raio é metade do diâmetro. No próximo exercício, está perguntando a diferença entre uma circunferência e um círculo. Então, vou fazer aqui primeiro uma circunferência, tá? A circunferência é a extremidade, tá? Essa linha aqui. Ela é formada por pontos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ponto, outro ponto aqui, tá? Eu vou nomear. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, e aqui eu tenho o ponto C, tá? Vou ligar esses pontos agora. Então, eu tenho aqui, olha, vou ligar o ponto A até o ponto B, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o centro também. Vou colocar aqui o centro em amarelo, tá? Vou colocar aqui o centro em amarelo. Aqui eu tenho aqui o centro da circunferência, tá? E vou nomear como O. Esse centro, nomeei como ponto O, tá? Agora, eu vou fazer aqui uma outra reta ligando o ponto C ao centro da circunferência, tá? Aqui. O que isso significa? A circunferência, ela possui pontos. E esses pontos, eles têm a mesma distância do centro, ó. O ponto A tem a mesma até o centro, é a mesma distância do ponto B até o centro e do ponto C até o centro, tá? Então, lembra, essa distância do ponto até o centro, que chama raio, né, que a gente estudou no exercício anterior, e a distância de uma extremidade a outra, por exemplo, do ponto A até o ponto B, é o diâmetro, tá? Então, a circunferência é uma região do plano formada por pontos que possuem a mesma distância do centro, ok? Agora, círculo, tá? Círculo é uma figura geométrica, tá? Que nós estamos acostumados a chamar de círculo, uma figura geométrica plana, formada por uma circunferência. Aqui não tem uma circunferência? Se for pegar só a extremidade, é uma circunferência, mais a parte interna da circunferência. Por exemplo, aqui, né? A parte interna dessa circunferência, isso tudo aqui nós chamamos de círculo, tá bom? Aqui no exercício 6, tá falando sobre a circunferência, o centro O, e aqui tem 3 pontos, A, B e C.
Então, uma dessas alternativas aqui é a correta, tá? Como nós já trabalhamos nos dois exercícios anteriores, leia cada alternativa e marque a correta, tá bom? Aqui no exercício 7, está falando assim, uma circunferência, então eu tenho aqui a circunferência, certo? Aí aqui eu vou colocar aqui o centro da circunferência. Aqui está o centro da circunferência e aqui está o ponto A, tá? Então aqui eu tenho a circunferência, cujo raio mede 5 centímetros, isso. Então vou colocar aqui, o raio é do ponto até o centro, tá? Lembra, se fosse o diâmetro, seria tudo. Seria até um outro ponto, mas aqui é só o raio, então é metade, tá? Então, tá falando que aqui mede 5. Deixa eu colocar aqui. Aqui mede 5 centímetros, tá? E tem um comprimento aproximadamente igual a. Aí tem 3 alternativas. O que a gente tem que fazer? Comprimento significa aqui, ó. Letra C de comprimento é igual 2 vezes π. Esse símbolo é o π. O que ele significa? É um valor aproximado de 3,14. Na verdade, é mais que isso, né? Tem mais números aqui, mas a gente põe um valor aproximado, tá? Então, o valor de π fica 3,14. Então, eu quero saber o comprimento. O que é o comprimento? Essa área externa aqui, tá? É a extremidade, como se eu tivesse pegado um barbante, como se ela fosse um barbante, eu tivesse esticado, tá? Eu tivesse esticado essa... Deixa eu colocar aqui. Eu tivesse esticado essa circunferência numa linha, tá? Então, eu quero saber o comprimento dela, tá? O comprimento dessa circunferência se eu esticasse, tá? Como que eu acho isso? Comprimento é igual a 2 vezes π, que eu já sei que é 3,14, vezes o raio, que aqui no caso é 5. Então, vocês vão fazer assim. Vai ficar. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes 5, tá? Porque aqui o raio é igual a 5. É isso que vocês vão fazer nesse último exercício.